bem-vindas ao Mind Asset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, da equipe de comunicação, e eu vou aproveitar esse início de episódio para fazer um convite para você. A gente acaba de lançar a nossa comunidade no WhatsApp da Itaú Asset, então para acompanhar os nossos conteúdos direto do seu celular, basta apontar a câmera do seu celular direto aqui para esse QR Code na tela, ou se você estiver nos ouvindo na sua plataforma de áudio preferida, é só clicar no link da descrição. Então, recado dado, bom, vamos começar. Hoje eu conto com a presença do Pedro Buenaim, que é CIO da estrutura que a gente chama de Asset Core aqui na Itaú Asset, para a gente conversar sobre carreira, as suas perspectivas para o mercado de crédito e a sua visão sobre a gestão, além de muito mais, né, Pedro? Então, seja muito bem-vindo ao Mind Asset. É isso aí, Clara. Obrigado a todos aqui pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a Asset, sobre a área que eu toco, sobre a minha carreira. Vai ser ótimo. Maravilha. Então, vamos lá, vamos começar justamente com a sua trajetória. São mais de 15 anos de Itaú Asset, né? Então, queria que você contasse aqui como é que você trilhou esse caminho. Faço 17 anos de Itaú Asset esse ano, mais de 20 anos de Itaú. Mas eu estava até pensando antes de vir para cá, né? Acho que a minha trajetória com investimentos, ela começa na minha infância. Então tem historinha legal para contar, assim. Eu nasci em 1980, então eu vivi minha infância na época da hiperinflação, né? E meu pai me dava uma mesadinha todo mês. E eu, criança, gostava muito de jogar videogame, ia no fliperama e torrava toda a minha mesada. E um certo dia eu fiquei com uma dívida no lugar onde eu jogava, né? E daí todo mês eu ia lá quitar essa dívida com a mesada nova que eu ganhava. Só que quando eu ia quitar a dívida, por conta da inflação, a dívida tinha aumentado, eu conseguia pagar só os juros e não conseguia pagar o principal. E foi assim por alguns meses até eu ir pedir arrego para o meu pai. Falei, pai, não está dando, você precisa aumentar a minha mesada mais rápido do que a inflação aqui para eu quitar essa dívida. Mas foi nesse momento, e ali na escola, com a intimidade com a matemática e tal, que eu fui pegando gosto em lidar com dinheiro, em poupar, em pensar em investimentos, já quando criança. Depois, mais à frente, na faculdade, eu fui fazer economia. E na faculdade de economia eu tive a oportunidade de participar de um simulado de jogo de bolsa de valores, que naquela época era o primeiro simulado que faziam desse tipo. Hoje é super popular e tal, mas participei desse simulado. E primeiramente eu quebrei meu time, eu perdi todo o dinheiro. E teve um aprendizado ali, como tudo na vida, lá no fliperama teve um aprendizado, aqui teve um aprendizado. E por sorte uma outra amiga que quase quebrou o time dela, ela me deu o time dela para eu continuar brincando ali naquela época. E eu consegui recuperar e ficar em terceiro lugar na competição. Aquele terceiro lugar me deu um curso na Bolsa de Valores, de corretor de ações. E daí eu fui ter contato ali com o mercado acionário. Foi ali que eu tomei a decisão de trabalhar com investimentos. Desde aquele momento eu saí procurando em corretoras, em assets, em bancos, a oportunidade de trabalhar com investimentos. Não consegui por muito tempo, tomei muito não na cara, assim. Foram 7 anos até a minha primeira oportunidade com gestão, na Unibanco Asset na época, em 2007, que logo depois se juntou com o Itaú em 2008. E desde então eu venho trabalhando no Itaú, com gestão de investimentos na Itaú Asset. Eu comecei numa área que é muito específica do Itaú, mas que é uma baita escola para um profissional de gestão. Era uma área na qual a gente cuidava dos investimentos da seguradora do Banco Itaú, do fundo de pensão dos nossos funcionários e dos nossos institutos sociais. Diferentemente do que se faz usualmente numa asset, que a gente toca uma estratégia, um produto de investimento, então toca o fundo de crédito, toca o fundo de renda fixa, eu tocava todo o dinheiro desses clientes. Isso significava que eu tinha que olhar o portfólio inteiro e olhar para todas as classes de investimentos, para renda fixa, para renda variável, para derivativos, para onshore, para offshore, para ativo direto, para cota de investimento. Fiz isso ao longo de muito tempo e cruzando com pessoas muito boas. E isso aqui me ajudou muito a me formar como gestor. Um dos meus chefes ao longo dessa trajetória hoje é presidente de banco. Gabriel Moura é presidente do Itaú Corpbanca. Aprendi muito com ele e com vários outros líderes e colegas que eu tive ao longo do tempo. E me formei como um gestor de portfólio, um gestor de risco. E foi quando há 3 anos atrás, 3 anos e meio atrás, eu tive a oportunidade e busquei isso, de não tocar investimentos de uma forma holística, como eu sempre toquei,
mas tocar uma estratégia específica, tocar um produto, que era uma experiência que eu ainda não tinha tido. E eu fui tocar a mesa de crédito privado da Itaú Asset e tive a oportunidade ali de fazer uma transformação legal, que depois a gente explora mais um pouco. Daí juntou essa experiência de tocar portfólio, tocar produto, entender o lado do cliente, entender de estratégia, tudo culminou para naturalmente, há um ano atrás, eu me tornar CIO de um pedaço importante da Asset, das estratégias de renda fixa, das estratégias indexadas. É um pouquinho da trajetória. Não, legal, super completo, Pedro. E aí, já entrando aqui dentro desse pedaço, né, que você olha hoje, que é a Asset Core, né? É uma estrutura que tem foco nas mesas de crédito privado, renda fixa e estratégias indexadas. Como é que ela está estruturada de fato, né, dentro das suas verticais? Perfeito. A Itaú Asset é tão grande, tão completa, né? A gente é uma asset multi-estratégias, multiprodutos, que procura atender todas as necessidades dos clientes, que a gente precisa separar um pouco as funções, né? Então, hoje eu sou responsável pelo que a gente chama de Asset Core, e é core porque a gente entende que dentro dessa estrutura a gente toca o que é a principal parcela do portfólio de investimento do investidor nacional, e a gente entende que é isso aqui também que é ultra importante para o nosso negócio, porque tem escala, é a coisa grande, é a coisa inovadora, é a coisa onde a gente faz diferente. O que é essa coisa grande? Estamos falando de 570 bilhões de reais sob gestão, só que é um volume muito grande, dividido entre as estratégias de crédito privado, onde a gente faz os fundos de crédito privado, dá dinheiro emprestado para empresas, para bancos, para as pessoas físicas, para entregar rentabilidade na cota dos fundos dos nossos clientes. A mesa de renda fixa, onde a gente faz operações com juros e inflação, risco de mercado, aquelas coisas que eu via lá quando era criança, aquela inflação, agora estou operando aqui, comprando e vendendo essas coisas. E todas as estratégias indexadas, estratégias que seguem algum índice, sejam elas de renda fixa, sejam elas de renda variável, sejam elas de derivativos. Além disso, eu tenho uma estrutura também em Nova York, que é a nossa mesa que toca um fundo de Latam Equities, ações da América Latina inteira. Então, estamos falando aqui de 4 áreas super importantes que se vocês forem olhar no portfólio de qualquer investidor, você vai achar pedaços relevantes dessas coisas lá e que a gente procura fazer de uma maneira inovadora, de uma maneira com uma gestão de risco muito profunda, para entregar no fim o que a gente tem que entregar para o investidor, que é consistência na rentabilidade que a gente entrega. Não, com certeza. E como você falou, a gente passou por um período bem transformador para a grade e toda a prateleira de fundos de crédito, então queria já entrar nessa questão, né? Hoje a gente tem uma oferta completa para todos os tipos de investidores, com fundos que vão, né, investem desde high grade a high yield. Então, eu queria que você trouxesse um pouco do que você, né, montou ali dentro dessa estrutura e como ela evoluiu ao longo do tempo. Tem sido um privilégio tocar crédito nos últimos anos, primeiro como head da estratégia, desde 2021, e agora olhando mais de cima com uma colega minha, a Faiga, que toca a mesa, porque é um mercado novo em ebulição e que ele entrega com muita eficiência o que o investidor demanda. Assim, é retorno com risco controlado, com risco bem gerido. Só que quando eu cheguei nessa estrutura e no momento que a gente via o mercado alguns anos atrás, o que você tinha na indústria de fundos de crédito era uma indústria que ainda estava iniciando. Voltando um pouco no tempo, há 7 anos atrás, só existia fundo de crédito com emissões de instituições financeiras. Então, era um fundo que investia em um monte de CDB. Nada mais do que isso. Isso porque o mercado de capitais ainda não tinha se desenvolvido suficientemente, e isso porque as empresas só tomavam crédito com bancos, só pegavam dinheiro emprestado nos bancos. O mercado se desenvolveu nesse tempo, criando a possibilidade de você criar estratégias mais sofisticadas, que você empresta dinheiro para empresas, para pessoas, para estruturas mais complexas, e isso permitiu você passar a fazer gestão de fundo de crédito. Antes não havia gestão de crédito, havia conceder um crédito de uma forma boa ou má, para garantir que depois de 3, 4, 5 anos, quando o credor tem que te pagar, você receba o dinheiro. Isso aqui é dar dinheiro emprestado, não é fazer gestão
de ativos de crédito. Fazer gestão de ativos de crédito envolve montar um portfólio diversificado de nomes, de setores, de estruturas, de prazos. Envolve você gerir isso no tempo. Quando o risco está piorando, você ajusta a trajetória. Quando o risco está melhorando, você ajusta a trajetória. Envolve muita ciência por trás para você entender isso. Envolve experiência. E daí eu vi dentro do Itaú um território muito fértil para fazer isso. Porque pensa só, se há 7 anos atrás as assets não faziam gestão de crédito privado, há muitos anos os bancos fazem gestão de crédito privado. E para você saber se uma empresa vai te pagar ou vai deixar de te pagar, você tem que ter vivenciado isso no tempo, tem que ter experiência. E tem que ter experiência com massa estatística, tem que ter visto isso muitas vezes em setores diferentes, em situações diferentes. O banco tem toda essa experiência. A gente pega essa experiência e coloca dentro da nossa tecnologia de gestão, dentro dos nossos modelos. Isso aqui dá um baita diferencial. Então a gente conseguiu construir uma transformação aqui de fazer gestão de crédito com um time super robusto, com estrutura, com capital, tudo muito legal. Mas faltava um último pedaço, que é contar para o investidor, contar para o cliente, que a gente tem isso de uma forma que ele entenda, dentro de um produto que encaixe com o perfil de risco dele. E daí a gente renovou toda a nossa grade de investimento. Hoje eu tenho tranquilidade de dizer que a gente tem a grade mais completa e inovadora da indústria. Então, quando a gente fala de fundo de investimento, a gente tem desde um fundo que replica o comportamento de um CDB, que o investidor gosta muito porque tem lá a garantia do FGC e que ele não percebe risco nenhum, volatilidade nenhuma, a gente consegue fazer isso dentro de uma estrutura de fundo de investimentos. Um fundo que entrega um pouco mais que o CDB, geralmente, e com risco zero, que não balança. Né? Então, é um fundo que a gente chama de CDI+. E daí a gente vai crescendo aqui no risco e no potencial de retorno dessas coisas. Lembrando que a gente tem toda uma estrutura aqui por trás que garante que a gente selecione os ativos bem, que a gente gere o ativo muito bem, para que o cliente que tope correr um pouco mais de risco, ele vai ter uma compensação lá na frente. Então, a gente começa pelo que a gente chama dos fundos de crédito DI Enhanced, que a gente pega um fundo DI, que é para render CDI, e dá uma temperadinha nele com coisa muito boa, para ele render um pouco melhor. Daí a gente vai para o fundo de crédito High Grade. High Grade quer dizer alta nota, né? Super bem avaliado, as coisas que o risco é muito baixinho mesmo, mas não é nenhum, você precisa gerir. São fundos que procuram entregar ali para o cliente mais ou menos CDI mais um. Então, o CDI agora está 10 e pouquinho, estamos falando de 110% do CDI ao ano. Depois você vai para os fundos que a gente chama de High Yield, né? Ao invés da nota ser boa, agora a rentabilidade é boa, né? O yield, o retorno que ela te entrega. Como que o retorno é alto? Correndo um pouco mais de risco de crédito, mas um risco super diversificado. Daí para entregar CDI mais 2, ao invés de CDI mais 1. E vai até a nossa estratégia flagship, que é onde a gente faz tudo que a gente sabe fazer de melhor ali, que é o Sinfonia. Sinfonia, o nome surgiu de uma inspiração da própria sinfonia de uma orquestra, porque numa sinfonia todos os instrumentos têm papel equilibrado, né? Todos os músicos ali participam ao mesmo tempo. E é um pouco da ideia dessa estratégia. Tem várias coisas acontecendo ali ao mesmo tempo. A estratégia high grade, a estratégia high yield, estratégias de arbitragem, o onshore, o offshore, né, investir fora do país, tudo isso ao mesmo tempo para entregar um retorno diferenciado. Só que para fundo, a gente faz a mesma coisa para previdência, para um investidor de previdência, e fora isso a gente toca todas as estratégias de fundo de infraestrutura isento de imposto de renda. Que é algo que agora está muito em voga por conta de mudanças regulatórias, tem ativos que eram isentos que deixaram de ser, e esses fundos continuam a ser, e aqui é um negócio que a gente começou a fazer há 3 anos atrás, e hoje a gente é o maior player da indústria. Mais do que ser o maior da indústria, como a gente já é para crédito em tudo, a gente também é o mais inovador, a gente tem a grade mais completa. Então a gente tem desde um fundo de infraestrutura isento que se propõe a entregar inflação mais juros, que é o padrão da indústria, porque essas emissões de infraestrutura são feitas em inflação mais juros, mas a gente também faz via uma tecnologia aqui de gestão, a gente transforma isso aqui em CDI. Para o cliente que gosta de CDI, ele vai receber CDI mais juros, isento de imposto de renda. Você quer, além disso, sair do risco de crédito, correr risco de mercado? A gente tem uma estratégia que mescla risco de crédito e risco de mercado dentro dessa estrutura isenta para entregar para o investidor retornos potencializados. Quer fazer isso num fundo fechado por mais tempo, numa estrutura pré-fixada para aproveitar a taxa pré que agora está alta, a gente consegue fazer isso. É um cliente private que tem um patrimônio elevado, quer fazer um fundo exclusivo para isso, a gente faz isso.
nenhuma asset faz todas essas estratégias. Então tem uma grade super completa que nos coloca na posição de líder da indústria. Hoje em crédito a gente tem 340 bilhões sob gestão. Para você ter uma ideia, isso aqui é 50% mais que o segundo colocado, ou é a soma do segundo e do terceiro colocado, ou é do tamanho da carteira de crédito de um banco relevante, não o Itaú, mas de outros bancos relevantes. Isso aqui é um baita diferencial para a gente conversa com a indústria inteira, a gente traz um monte de operação de crédito que o resto da indústria não traz. Isso aqui está bom? Não, a gente continua inovando todo dia. Nos últimos 3 anos, eu acho que a gente criou pelo menos 10 produtos novos, 3 totalmente inovadores, que não existem em lugar nenhum. E toda hora a gente está se provocando por criar coisa nova, porque hoje o mercado de investimentos é dinâmico, assim, e toda hora está surgindo uma coisa diferente, a cada momento, a cada balanço do mercado é uma necessidade diferente, a gente está muito atento a isso. Maravilha, maravilha. Um super overview, vou aproveitar também e dizer aqui que eu vou colocar na descrição do episódio o nosso site, né, com toda a oferta aqui muito bom. De fundos de crédito que você trouxe aqui, então vai dar para entender direitinho, né, como essa grade, né, evolui conforme o perfil de Perfeito. risco. Coloca as outras estratégias também, senão a turma fica com ciúme. Tem muita coisa legal que a gente faz além do crédito também. Maravilha, maravilha, mas direcionando aqui também, né, a gente está falando de evolução da indústria e nesse ano a gente celebra uma marca importante também, os 20 anos da indústria de ETFs, então a gente falou de crédito, falando agora de estratégias indexadas também, foi uma evolução nesse período, então eu queria entender como é que você enxerga esse produto, né, o ETF de fato como veículo de investimento aqui, considerando o portfólio do investidor e como é que a gente evoluiu também ao longo desse tempo. Perfeito. Em termos da nossa prateleira e oferta e acesso para o investidor. Super legal, uma marca importantíssima que a gente vai comemorar muito esse ano, né? 20 anos de ETFs no Brasil, e o Itaú estreou isso, teve uma participação importante lá no início com o primeiro ETF do Brasil e ao longo de toda essa história com várias contribuições relevantes. E ETF é um exemplo aqui de gestão que a gente chama de passiva ou indexada, que é diferente da gestão de crédito que eu acabei de explicar aqui, que é uma gestão ativa, né? A gente está a todo momento tentando bater algum referencial. Na gestão indexada, você está a todo momento procurando replicar aquele diferencial, né? E daí onde que o ETF entra nisso? Assim, vamos traduzir o que é ETF, né? ETF, Exchange Tradable Fund. Em português, é o fundo que é negociado em ambiente de bolsa. Ora, o fundo já tem várias vantagens, assim, para citar algumas, diversificação do risco que você corre, a gestão profissional. Agora, pega isso aqui, que tem pelo menos um problema. Um fundo tem um problema, assim, você quer seu dinheiro de volta, você tem que esperar para ele cair na sua conta. Você pede o resgate, aí no dia seguinte, no mês seguinte, dependendo do fundo, você vai receber o dinheiro. No caso do ETF, não, ele é negociado, inclusive dentro do dia. Se você agora, na hora que a gente está gravando, são 5 para as 4 da tarde, você quer resgatar seu dinheiro, você vai lá na bolsa e vende no preço que está no momento. Né? Um fundo que é negociado em bolsa, que replica alguma coisa. Então o ETF é um instrumento muito potente. Ele é simples, ele é extremamente barato, porque ele é padronizado, ele é escalável. Então, estamos falando aqui de ETFs que custam entre 0,10% ao ano a 0,3% ao ano, comparado com fundos que geralmente custam entre 0,5% ao ano e 2% ao ano. Para entregar algo padronizado que atende boa parte dos investidores em boa parte das situações. Assim, a Itaú Asset tem toda a tecnologia que ela tem para procurar entregar coisas além disso. É o alfa que a gente chama, né? Através da gestão ativa, tentar bater os referenciais. Mas tem momentos e situações que você não precisa bater os referenciais. O mais importante para o seu portfólio é compor algo que faça sentido. E daí vou retomar lá a minha experiência, né? Eu tocava gestão de fundo de pensão. Fundo de pensão são investidores enormes, que cuidam do dinheiro de um monte de gente ao mesmo tempo. E que, por conta disso, conseguem fazer estratégias muito sofisticadas. Como que a gente fazia essas estratégias muito sofisticadas? Muitas vezes através de ETFs.
porque através dos ETFs eu conseguia ter exposição às principais classes de risco. Conseguia ter um ETF de juro real, eu conseguia ter um ETF de commodities, um ETF de bolsa doméstica e assim indo compondo meu portfólio. Para o investidor isso aqui é muito interessante, assim, o investidor pessoa física com pouco capital, ele consegue através desse instrumento que é o ETF, montar portfólios complexos, portfólios profundos, portfólios com baita potencial. Então você quer investir na Bolsa Americana, você não precisa abrir conta lá fora, você compra o ETF SPXI11, nosso ETF de Bolsa de Valores de SP. Você quer investir na Bolsa Brasileira, você compra o nosso ETF BOVV11 e investe na Bolsa de Valores a um custo muito baixo. A gente tem mais de 20 ETFs na Itaú Asset, tem ETF de Bitcoin, você tem medo de investir em Bitcoin, porque você não sabe onde seu dinheiro vai estar custodiado, você pode fazer isso no ETF do Itaú e seu dinheiro está seguro aqui e você está exposto à classe de ativo digital. Tem ETF setorial, tem ETF temático, quer investir em saúde, quer investir em inteligência artificial, através do ETF você faz isso. Imagina fazer isso da forma tradicional. É muito difícil. Então o ETF vem para popularizar, para democratizar ainda mais o investimento. Não é à toa que em vários mercados desenvolvidos, essa indústria de ETFs já é maior do que a indústria de investimentos como um todo, de todo o resto. Isso aqui bomba. Para isso aqui bombar, primeiro o investidor precisa conhecer, né? Ele precisa ser educado, ele precisa ser exposto a isso. O Itaú tem tido um papel muito protagonista nisso, ao longo desses 20 anos. Né? É algo complexo, é algo que precisa ser mostrado, é algo que precisa ser estruturado, que a gente tem feito isso pouco a pouco e quer continuar fazendo por bastante tempo. Com certeza, a gente tem vários conteúdos especiais aí no forno para essa quarta edição da nossa Semana de ETFs, então já demos um spoiler aqui, mas vem muita coisa também nesse sentido aí pela frente, né? E a gente falou da grade de crédito, vai estar também na descrição, e o ItNow, que é nosso site dedicado aos ETFs, que reúne toda essa prateleira, também vai estar acessível aqui para todo mundo que está nos acompanhando. Perfeito. E aí agora a gente falou, né, de toda a oferta aqui, cenário, eu queria retomar um pouco aqui, trazendo para o seu dia a dia, né? Você lidera todas essas áreas, como é que você consegue se organizar no seu dia a dia para conseguir também pensar dessa forma estratégica, como você vem colocando aqui, Pedro? Não é tão complicado quanto as pessoas pensam, pelo menos não para mim, e acho que tem a ver com a trajetória que você vai construindo, né? Mas passa por algumas coisas, assim, eu sou um cara bastante disciplinado e que tem uma certa capacidade de priorizar as coisas e de não deixar as coisas importantes para depois. Acho que isso aqui é muito importante quando você tem várias responsabilidades, várias funções diferentes, um pouco de organização. Mas mais do que isso, quando você está em uma posição de liderança e faz isso bem feito, você tem o privilégio de ter toda uma estrutura para te apoiar, né? Então eu tenho um time de 35 profissionais muito bons, dos quais eu me inspiro, não é? Dos quais eu dependo, assim, que me trazem soluções, que propõem coisas diferentes. Cada uma dessas mesas tem um super de um líder, assim, eu citei a Faiga que toca crédito, tem o Renato Wade que toca os ETFs e os fundos indexados com mais de 20 anos de experiência, eu tenho o Leonardo Baumert que toca renda fixa com mais de 20 anos de experiência, eu tenho o Scott Piper lá em Nova York, que é o gestor de Latam Equities mais reconhecido na indústria. Isso aqui torna a minha vida muito fácil, tem muita coisa que eles tocam e daí eu tenho o privilégio de trocar ideias com eles e justamente focar a minha energia no estratégico, que para mim é muito natural, é o que eu fiz a vida inteira. Então eu contei lá que eu fui estudar economia, na economia eu gostava de macroeconomia, que era olhar o macro, olhar o todo. Eu comecei minha carreira como trainee. Quando você é trainee, você tem o privilégio de na partida, sentar com os principais executivos de uma empresa, para aprender, para trocar ideia, que é o inverso de uma carreira tradicional, né? Que você começa lá embaixo, no operacional, não tem contato com ninguém, faz uma coisinha super específica. No trainee você faz o amplo. E daí eu tive o privilégio, e busquei isso ao longo de toda a minha carreira, de
sempre estar em contato com a alta liderança tomadora de decisão. E fui aprendendo, isso aqui foi entrando em mim. Então é muito, muito natural tocar o estratégico, assim, é algo que flui. Legal, legal, Pedro. E se você pudesse listar aqui, né, como CIO, quais são os principais desafios que você encara também? Pensa só, né? Tocar 570 bilhões de reais. Eu tenho duas filhas, uma de 10 e outra de 12 anos. De vez em quando eu chego para elas e falo, filhas, hoje papai perdeu 100 milhões de reais. Filhas, hoje papai ganhou 200 milhões de reais para os meus clientes. Cara, imagina você ter o controle emocional e mental para lidar com isso. Assim, é muito complexo. Isso aqui já é um baita desafio, né? Lidar com essa responsabilidade. E daí tem o desafio intrínseco de CIO aqui, que é gerar performances consistentes em cada uma dessas caixinhas, num mercado que, você já me ouviu dizendo, eu gosto muito de usar a terminologia, um mercado que é VUCA, que era um termo que o exército americano usava depois da Guerra Fria, um mercado que é volátil, do inglês um mercado que é incerto, complexo e ambíguo. Então, o meu maior desafio é lidar com isso, com a volatilidade, com a incerteza, com a complexidade, com a ambiguidade, fazendo o quê? Estudando, me informando, trocando ideia, estando antenado, isso casado com um controle mental, para no meio desse balanço todo, dessa mudança, dessa incerteza, você não tomar a decisão errada. Ou se tomar a decisão errada, você consertar ela rápido, sem grandes prejuízos para os seus clientes, para que isso ao longo do tempo vire uma consistência de rentabilidades. Tem outro desafio super importante que você está numa posição de destaque dentro de uma instituição, você vira exemplo e referência para um monte de gente, né? Então, conseguir inspirar as pessoas, transmitir a cultura que a gente quer na instituição, é um baita de um desafio, é um trabalho diário. Super, pontos super relevantes que a gente abordou aqui, e aí eu queria também falar dentro disso, como é que você está enxergando o cenário, né? A gente fala aqui de uma perspectiva de cortes de juros nos Estados Unidos, que agora se fala de não ser nem nesse ano ainda, que com certeza também, né, tem a influência aqui dentro do mercado doméstico. Então, como visão de mercado, como é que está a cabeça para as oportunidades também dentro da renda fixa, Pedro? Realmente, assim, a cada situação como a atual que a gente está vivendo, e eu vivi algumas delas ao longo dos últimos anos, a gente volta e fala, não, agora o mundo está muito complexo e está difícil de prever o que vai acontecer no dia de amanhã. Então, isso aqui já acontece há um tempão. Mas a discussão do momento, eu estive em Washington no encontro do FMI há 2 semanas atrás. Então, lá estão reunidos os presidentes dos bancos centrais, os grandes investidores, os políticos, e é um encontro, em grande parte, para discutir país emergente. 90% do tempo só se falou dos Estados Unidos, né? Que hoje é quem dita o ritmo. Os americanos começam a usar um termo que chama o excepcionalismo americano, que já se usou no passado e voltam a usar agora. Que Estados Unidos é diferente de tudo. Estados Unidos consegue ter emprego alto, inflação relativamente controlada, juro alto, bolsa subindo, tudo ao mesmo tempo. E essas coisas geralmente não combinam. Né? Para um estar alto, outro tem que estar baixo. E eu acho que a gente está justamente nesse momento de excepcionalismo, não só americano, mas de um monte de coisa, né? Tem a inteligência artificial, tem a pandemia que aconteceu, tem a mudança das cadeias globais de distribuição, tem o lado geopolítico. Isso faz com que quem toma decisão baseado no que já viu acontecer no passado apenas corra o risco de tomar decisões ruins. E é muito isso que a gente tem vivido no mundo de investimento. Assim, gestores que estavam acostumados com o padrão, que tinham os modelos, que olhavam para o passado, estão struggling, estão tendo problema de prever o futuro. Mas para mim isso é um diagnóstico do que eu acabei de falar do mundo VUCA. Sim, com certeza. O mundo está assim, está ambíguo, está complexo, está incerto. Como que você lida com isso? 24 horas por dia, aprendendo, estudando, testando, tentando fazer diferente, testando suas convicções, mudando de ideia.
Então, esse cenário parece estar pintado, que a gente vai passar por um período de taxas de juros mais altas do que o normal, né, do que o equilíbrio aqui lá fora, e daí eu venho para a oportunidade, assim, e puxando a sardinha para o meu lado, né, para quem toca renda fixa, juro mais alto é rentabilidade mais alta na renda fixa. A renda fixa é investir para receber juros. Então a gente vai ter um cenário aqui para o cliente que tem juros, você tem um monte de coisa interessante. Entrando um pouquinho no técnico, né? Investimentos tem uma coisa que a gente chama fronteira eficiente do portfólio de investimentos. Se você faz um trabalho adequado, bem assessorado de seleção de ativos, para o seu perfil de risco, você consegue montar um portfólio ótimo, aquele que te dá o melhor retorno possível para aquele perfil de risco, né? Eu sou super conservador, então para um investimento conservador, pega essa coisa aqui, essa coisa ali, melhor portfólio para você. Eu sou arrojado, qual que é o melhor portfólio para você? Você faz isso para cada perfil de risco, você consegue montar uma fronteira que, de certa forma, ela diz que quanto maior o risco que você corre, maior o retorno que você recebe lá na frente, com balanço no meio do caminho, né? Isso aqui acontece no mundo normal, é testado, é provado nos livros de finanças. No Brasil, infelizmente, essa fronteira que deveria ser assim, ela é quase assim, ela é quase flat. E de vez em quando tem umas distorções que fazem com que ela seja assim. Quando é assim, o que eu estou dizendo é, para diferentes níveis de risco, se você montar o portfólio certinho, quase sempre você recebe a mesma coisa, ou muito parecido. Então, por que você vai correr muito risco, né? Você tem, em algumas situações, você tem que correr muito risco. Vou correr muito risco quando eu tenho um diferencial, quando eu entendo uma coisa muito bem, quando eu tenho acesso ao melhor gestor de todos, quando eu tenho um bom insight. Mas, na média, na maior parte do tempo, você deveria estar aqui nas coisas mais bem geridas, nas oportunidades mais óbvias. E crédito, sem sombra de dúvida, é uma delas. Assim, em crédito, a gente consegue gerir o risco antes, né? Na hora que eu vou dar dinheiro emprestado para alguém, eu amarro no contrato, eu peço garantia. Se eu faço isso bem feito, tenho uma certeza muito grande que eu vou receber ali na frente o que eu contratei. É um pouco diferente quando você vai gerir risco de mercado, quando você vai gerir ações. Você consegue analisar, você consegue acompanhar o risco, mas você não tem nada garantido na partida. Então você tem coisas aqui com risco controlado que entregam muito. A gente falou um pouco de isenção fiscal. Pega essa fronteira que eu falei, quando você fala que todo mundo aqui paga de 15% a 22,5% de imposto de renda, e tem um cara aqui que paga zero, é como se você deslocasse todos esses aqui para baixo e esse aqui ficou super competitivo. Então tem uma baita de uma oportunidade aqui. O Brasil, no contexto atual, pro rentista, dá muitas oportunidades. Oportunidade de levar um retorno muito bom, de quase 1% ao mês, correndo baixíssimo risco. E daí a gente tem o desafio na Asset, eu acho que a gente faz muito bem feito, de entregar outras coisas para você correr o seu risco de maneira inteligente aqui e buscar retorno. Então, recapitulando, acho que vai seguir sendo um cenário de juro alto por algum tempo. Estamos falando aqui, dependendo do que acontecer no cenário do juro, entre o que está hoje, que é 10,75% ao ano, e 9%. Hoje com uma cara de que vai ser mais para próximo de 10%, né? Mas isso aqui pode mudar. Uma inflação controlada, mas não tranquila, né? Com ainda alguns desafios. E os desafios que a gente conhece de Brasil, assim, de um país que tem grandes coisas e coisas legais assim, para continuar evoluindo, mas que até por design, pela forma que está estruturado, quando evolui devagar, e quando anda para trás devagar. Eu tenho dificuldade de ver algo muito diferente disso. A gente tem instituições muito robustas. Então, se alguém em algum dos poderes sai fazendo coisas que não são legais para a economia, isso aqui se ajusta rapidamente, porque os outros poderes fazem o contraponto. Mas também tem um lado negativo. Se um dos poderes resolve fazer algo muito positivo, assim, sob a ótica do gestor, do investidor, vão ter os contrapontos ali, porque tem interesses e a gente vive numa democracia. Então, eu vejo o Brasil ainda com muita volatilidade, como sempre foi, e com evoluções graduais no tempo. Assim, não vejo transformações radicais, nem para o bem, nem para o mal, no curto prazo. Maravilha. E aí, falando um pouco, né, a gente trouxe todo esse contexto de mercado também, o trabalho 24
por 7 e as oscilações que pesam bastante, principalmente, né, dentro dessa estrutura toda. E aí a minha pergunta para a gente quase se encaminhando aqui para o final do episódio é como é que você lida com essa pressão toda, se você tem algum hobby, algum escape aqui para tentar balancear toda essa pressão do dia a dia. Eu falei um pouco de controle mental, né? Às vezes eu me acho bem diferente da média, assim, porque eu tenho dificuldade de ficar muito tenso, muito triste, muito empolgado, muito eufórico com alguma coisa. Eu sou um cara que vou na média, oscilo pouco. E acho que isso me ajudou muito na minha carreira, assim, a carreira que você tem que ter um nível de tensão permanente, né? Senão você fica muito tranquilo, estou perdendo dinheiro, tudo bem, não dá. Mas também você não pira, você não panica, assim. E eu tenho a impressão, na verdade eu tenho a clareza que nessa nossa carreira de gestor de investimentos, a gente até ganha um bom dinheiro e recebe de maneira diferenciada, em grande parte pela capacidade nossa de lidar com essa pressão, né? Então, assim como pensar o estratégico soa natural para mim, lidar com a pressão é algo muito natural, é no meu dia a dia, é algo que eu faço há 20 anos. Perder 100 milhões em um dia não é brincadeira. Assim, tomar uma pancada porque um credor deixou de te pagar não é brincadeira. Assim, gerir o dinheiro de mais de 100 mil cotistas não é brincadeira, é uma baita de uma pressão. Só que se você não lidar com isso, você não deveria estar ali. Então, para mim, funciona muito bem. E daí eu procuro fazer... Semana passada, o nosso CEO, conversando comigo, ele falou, eu gosto muito de separar as coisas em caixinhas, para lidar com a pressão, para lidar com o que está acontecendo. Então, tem a caixinha família, tem a caixinha trabalho, tem a caixinha esse pepino aqui que estão me enchendo e tal. Quando eu estou focado naquela caixinha, eu estou focado naquela caixinha e resolvo. Acabou, eu migrei para outra caixinha, as outras caixinhas ficam guardadas para o momento delas. E eu acho que é um pouco isso, eu sempre soube disciplinar muito bem, assim, eu saio do trabalho, eu vou para minha casa, eu estou focado na minha família, eu vou viajar, eu procuro estar focado nas férias, confiando muito na estrutura que eu tenho aqui. Eu falei de trabalhar 24/7, não preciso eu, Pedro, tá 24/7 quando eu tenho uma equipe de 35 profissionais qualificados. Todos atuam juntos, essa equipe está ali 24/7. De hobby, eu tenho um hobby mais ou menos novo, assim, dos últimos 2, 3 anos, que não é muito confortável falar, eu gosto de Lego. Alguns vão achar coisa de criança, mas está cada vez mais divertido isso. Tem Lego de obra de arte, tem um de montanha-russa que é muito legal. Então eu comecei comprando para as minhas filhas, elas paravam ali no começo da montagem e eu seguia. Agora eu compro para mim, não deixo elas mexerem. Legal. E daí o outro hobby que eu tenho, não sei nem se é hobby, assim, eu gosto de viajar como todo mundo, em viagem, eu gosto muito de fazer viagem de carro com a família, já fiz alguns roteiros bem legais de carro pela Califórnia, pela África do Sul, Legal. coisas bem bacanas. Eu gosto do ócio, de não fazer nada, assim, é no ócio que você tem as grandes sacadas, é quando você está parado que você tem criatividade. Eu gosto de ficar de bobeira em casa, seja assistindo uma série, ficar na cama. Lá atrás eu assistia aqueles programas de comédias bem toscos. Minha mulher achava um absurdo. Falava, você está vendo isso? Um cara culto e tal. Eu falei, cara, isso aqui é minha higiene mental. Acho que ajuda também naquele negócio da pressão. Não, legal. É especialmente importante num mundo hiperconectado também, a gente ter esses momentos, né? E você comentou da habilidade de lidar com a pressão, e aí a minha última pergunta vai nessa linha, né? Do que você acha importante para aqueles que estão no mercado de gestão de recursos, né? Se você pudesse deixar um conselho final aqui para todo mundo que está nos ouvindo. Legal. Eu falei vários dos pontos aqui ao longo da conversa, né? E vou usar meu exemplo, né? Não sei dizer qual a fórmula ideal, sei dizer o que funcionou para mim, assim. Aprender com os erros, sem sombra de dúvida. Assim, minha carreira, que é uma carreira de sucesso, ela foi recheada de fracassos ao longo do caminho, vários.
né? E daí isso linka com a resiliência, ter resiliência de saber lidar com esses momentos, de dar a volta por cima, de se reinventar, de fazer diferente, de ter humildade, de entender onde você errou, é super importante. E o mercado financeiro te dá isso em alta frequência. Você erra todo dia, né? Porque você acertou na sua posição que você tomou, mas foi pequeno demais, ou porque você errou na posição que você tomou, e você erra depois de ter estudado muito. Então isso aqui te dá um banho de humildade tremenda. Então se você for mais arrogante, se você achar que sabe tudo, assim, esse mercado não é para você, esse é um mercado para gente que acha que não sabe nada, que no dia seguinte tem que aprender mais. Resiliência para buscar, assim, é um mercado de poucos e bons. Então o funil de entrada é muito duro. Assim, antes de eu entrar nesse mercado eu tomei muitos nãos, foram 7 anos tentando, não desistindo. Enquanto isso estudava, enquanto isso fazia conexões, enquanto isso investia com meu próprio dinheiro, errava, acertava. Estudar muito, nunca parei de estudar. Então, é faculdade, é mestrado, é certificação, é curso internacional, é estudar no dia a dia. Mas eu diria que antes de mais nada, e daí serve para a gestão e serve para qualquer carreira, assim, é procurar fazer o que você gosta. Porque quando você faz o que você gosta, e eu acho que vocês vão entender isso aqui, é 24 horas por dia pensando nisso, e não é um ônus, é legal. Você está tomando banho, você está pensando nisso, você tem uma ideia, você está escovando dente, você está pensando nisso, faz parte da sua vida. Procurar um ambiente legal, uma empresa com valores que batam com os seus, e trabalhar com gente boa. Assim, gente boa faz a diferença. Eu gosto de falar assim, não adianta nada você ser o pinguim rei no meio da pinguinzada. Prefiro ser o pinguim rei lá com os gaviões e tal, e um dia aprender a voar um pouquinho. Então trabalhar com gente boa te empurra para frente. E daí eu tenho um baita de um orgulho de trabalhar na Itaú Asset, que é um lugar com muita gente boa, assim, gente que te desafia a todo momento. Maravilha, então assim a gente termina o nosso episódio. Super obrigada, Pedro, acho que aprendi muito aqui, foi um super papo, com certeza dá para tirar muitos insights, aprender sobre mercado, sobre toda a nossa oferta e com certeza o profissional e o pessoal também, então obrigada por dividir a sua visão com a gente. Obrigado a vocês pela oportunidade e parabéns pelo trabalho. O Mind Asset está cada vez mais legal. Maravilha, maravilha. E para você que está nos acompanhando aqui, para não perder nenhum episódio, não deixa de seguir a gente na sua plataforma de áudio preferida e a Itaú Asset em todas as nossas redes sociais. A gente se vê na próxima.